Existe um fascínio peculiar em edifícios esquecidos e estruturas decadentes. Uma curiosidade mórbida nos impele a explorar, a testemunhar o que foi deixado para trás. No entanto, certos lugares foram abandonados por razões inquietantes. De segredos obscuros em antigos sanatórios a verdade soterrada sob igrejas esquecidas, prepare-se para descobrir histórias e mistérios de locais desolados que o mundo preferiu esquecer. Ilha Shima, o inferno na Terra. Você conhece Nagasaki, palco da tragédia atômica. Mas já ouviu falar da pequena ilha ao largo da costa, conhecida como Gunkanjima, ilha encoraçada, ou simplesmente a Shima. De longe, parece uma rocha no mar. De perto, revela ruínas de concreto engolidas pela vegetação, uma selva urbana que, em 1959, abrigava 5.000 almas. A ilha prosperou graças a uma rica mina de carvão, extraindo 15,7 milhões de toneladas entre 1891 e 1974. Com o esgotamento do minério, a ilha foi abandonada em semanas, com moradores deixando tudo para trás. Mas há um passado ainda mais sombrio. Durante as guerras, prisioneiros chineses e coreanos foram forçados a trabalhar nas profundezas da mina, em condições brutais, sob tortura e fome. Chamavam-na de Ilha do Inferno e o número exato de mortos permanece desconhecido. Hoje, a Shima está em grande parte fechada. Apenas 5% da ilha é acessível, tamanha a ameaça de colapso dos edifícios devido à idade e tufões. Chernobyl, o legado radioativo. Entre os lugares abandonados, Chernobyl é um dos mais notórios. Em 26 de abril de 1986, a usina nuclear sofreu uma catástrofe, liberando 400 vezes mais radiação que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi criada, forçando 116 mil pessoas a deixar suas casas. Cidades como Pripyat se tornaram cidades fantasmas da noite para o dia. 4 décadas depois, salas de aula destruídas, ruínas tomadas pela natureza e um parque de diversões parado no tempo são os únicos sinais de vida. Estima-se que levará 20.000 anos para que a área volte a ser habitável. Apesar disso, alguns turistas curiosos visitam áreas menos contaminadas desde 2011. Mas nem tudo é para o espetáculo. A Garra da Morte, uma máquina usada na limpeza do reator, foi abandonada e esquecida. Em 2011, um arqueólogo encontrou-a emitindo radiação perigosíssima. Ficar perto dela por mais de 24 horas poderia ser fatal. Sanatório Beelitz-Eustaten, um santuário sinistro. Hospitais podem ser assustadores, mas hospitais abandonados são aterrorizantes. O hospital alemão Beelitz-Eustaten, abandonado há 30 anos, é a prova. A tinta descascada, escadarias sombrias e corredores longos transformam qualquer visita em algo perturbador. Com mais de 125 anos, foi o maior centro de tratamento para doenças pulmonares. Imagine os horrores testemunhados ali. Nas guerras, serviu como hospital militar, sendo ocupado pelo exército soviético por 50 anos. Após o colapso da União Soviética, foi abandonado. Um piano em ruínas e banheiras de terapia permanecem como lembranças arrepiantes. O segredo mais perturbador? O tratamento de um famoso paciente, Adolf Hitler, que ficou ali após se ferir na Primeira Guerra Mundial. Prisão submersa de Humu, beleza e brutalidade. Localizada na Estônia, Humu é uma pedreira de calcário desativada e inundada. A água azul turquesa contrasta com a história sombria do local. Ruínas de edifícios da pedreira, construídos na década de 1940, permanecem submersas. Mergulhadores ainda veem janelas gradeadas, edifícios cheios de juncos e detritos. Explorar essa Atlântida é perigoso, com pedaços de concreto, árvores e máquinas enferrujadas no fundo. Mas o perigo maior está no passado. Na década de 1940, a União Soviética controlava a pedreira e a usava como prisão. Detentos eram forçados a trabalhar na extração de calcário em condições extremas. A prisão foi abandonada em 1991, com a independência da Estônia. Sem manutenção, a água inundou a pedreira, criando a lagoa que existe hoje. Hospital da Varíola, Roosevelt Island, um legado de doença e desespero. O Hospital da Varíola, localizado na ilha de Roosevelt, em Nova York, isolava pacientes com varíola, uma doença mortal e altamente contagiosa. Inaugurado em 1856, tratava cerca de 7.000 pacientes por ano, muitos dos quais não sobreviviam. Em 1875, foi transferido para outra ilha. Com o controle da doença, o complexo foi abandonado. Hoje, é uma carcaça sombria. O prédio central é feito de rocha da ilha.
extraída por prisioneiros. Antes de ser hospital, a ilha abrigava um presídio e um asilo para lunáticos. Pacientes mentais eram enviados para lá para serem esquecidos, vivendo em condições terríveis: superlotação, sujeira, banhos gelados, comida estragada e abusos. Não era um lugar de cura, mas de esquecimento. Chanteau-Miranda, Muros das Lamentações. Chanteau-Miranda, um castelo neogótico na Bélgica, tinha uma torre de relógio de 56 metros. Construído em 1866, foi lar da família Liedekerke-Beaufort, que fugiu para lá durante a Revolução Francesa. O castelo foi palco de batalhas sangrentas na Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a família perdeu o castelo para a Companhia Ferroviária Belga, que o transformou em orfanato e acampamento de férias para crianças doentes. No entanto, as crianças eram maltratadas e viviam em condições traumáticas. Após o fechamento do acampamento, o castelo se deteriorou. Um incêndio danificou o prédio. Exploradores urbanos relataram gritos de crianças e aparições fantasmagóricas no local. O castelo foi demolido em 2017. Casa da Árvore das Memórias, uma doce melancolia. Localizada em Redmond, Washington, essa casa na árvore de estilo vitoriano parece saída de um conto de fadas. Construída na década de 1980, Steve Rondell queria que fosse o lugar perfeito para seus filhos brincarem. Possui varanda, mirante, 4 andares e até um cais. À medida que seus filhos cresciam, eles se interessavam pela carpintaria e engenharia necessárias para manter a casa na árvore. No entanto, em 2004, um dos filhos faleceu inesperadamente. A família tentou se recuperar, mas a crise financeira de 2008 e a morte de Diana em 2015 completaram o declínio. Hoje, a casa na árvore aguarda para que alguém brinque nela. Uma campanha de financiamento coletivo para restaurá-la falhou. Igreja de Madeira de Borgund, Espíritos do Assoalho. Laerdal, na Noruega, é um lugar de beleza natural. No meio de um vale, cercada por lápides, ergue-se a Igreja de Madeira de Borgund. Construída entre 1180 e 1200, possui um interior escuro, com poucas janelas, projetado para afastar espíritos malignos. O edifício é feito de madeira revestida de alcatrão. As paredes e portas são cobertas com runas, marcas protetoras, dragões e serpentes. Cruzes de madeira estão por toda parte para manter o mal afastado. Funcionou como igreja até 1868, quando foi transformada em museu. No entanto, o museu esconde um segredo: os moradores costumavam enterrar seus mortos sob a igreja. Apesar da proibição, secretamente cavavam pequenos túmulos ao lado da igreja, para que os caixões ficassem sob o chão sagrado. Hotel Aludovo Palace, o Palácio do Prazer em ruínas. Na ilha croata de KRK, o Hotel Aludovo Palace já foi um dos destinos mais exclusivos do mundo. Atraía turistas ricos e oferecia atividades como boliche, tênis e piscinas com champanhe. Construído em 1971, recebeu investimentos de Bob Guccione, fundador da revista Penthouse, que abriu um cassino no hotel em 1972. No entanto, o cassino faliu no ano seguinte. O hotel conseguiu se manter até 2001, quando fechou. Durante a Guerra Civil Iugoslava, o hotel foi transformado em abrigo para refugiados. Quando a guerra acabou, os refugiados foram expulsos e saquearam o hotel. O hotel foi destruído, com mensagens nas paredes. Kolmanskop, diamantes não são eternos. No meio do deserto da Namíbia, na África, encontra-se a cidade fantasma de Kolmanskop, isolada e abandonada. Em 1908, diamantes foram descobertos na área. Até 1912, a cidade produzia 1 milhão de quilates por ano, responsável por 11,7% da produção mundial total. No entanto, a mineração intensiva esgotou a área. Na década de 1930, os habitantes da cidade partiram, abandonando suas casas. Em 1956, Kolmanskop estava completamente deserta. Dunas de areia invadiram a cidade, enchendo as casas de areia. Além do esgotamento dos diamantes, a jurisdição alemã sobre a colônia contribuiu para o abandono. As tribos locais foram deslocadas de suas terras. Antes do seu desaparecimento, Kolmanskop e sua vizinha Luderitz haviam se tornado os locais mais ricos da África. Hoje, grande parte de Kolmanskop foi reivindicada pelo deserto. Estação de Bokor Hill, Retiro Fantasmagórico. Localizado no topo da montanha Bokor, no Camboja, esse conjunto de edifícios coloniais franceses foi construído para ser um resort de luxo para os soldados franceses ocupantes.
No entanto, a região foi envolvida em dificuldades políticas que contribuíram para a queda do hotel. Foi abandonado pela primeira vez em 1940 devido a insurreições locais. Em 1962, um cassino foi aberto e prédios foram adicionados ao complexo. Em 1972, a Montanha Bokor foi abandonada de novo quando os Khmer Vermelho assumiram o controle da área. Hoje, está abandonado, com mais memórias militares do que de luxo. Estima-se que pessoas perderam suas vidas durante os 9 meses que levou para construir o resort. Craig House, segredos do sanatório. Craig House, uma mansão vitoriana ao norte do estado de Nova York, foi convertida em um hospital psiquiátrico em 1915. Era anunciado como refúgio seguro para doentes mentais. Oferecia terapia intensiva, uma sala de música e jantares requintados. No entanto, só podia ser pago por clientes muito ricos. A esposa do autor F. Scott Fitzgerald foi admitida na instituição, juntamente com muitos outros nomes famosos. Muitos pacientes sofreram mortes prematuras no local. Vários incêndios engoliram alguns dos edifícios. Uma série de ocorrências estranhas forçaram seu fechamento em 1999. Hoje, a propriedade está vazia, fechada e em ruínas.